Que bênção. Você já foi abençoado até agora? Faz um amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí iniciando um novo mês, né? Dezembro, e com ele nós iniciamos uma nova série de mensagens. E aí nós estamos finalizando também nesse mês de dezembro a nossa passada aí por todo o Novo Testamento, aqui nos cultos de domingo, assim como nós estamos finalizando, também finalizamos todo o Antigo Testamento na nossa escola bíblica. Esse ano que a gente estudou, né, e meditou na palavra de Deus por completo, livro por livro, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, vamos finalizar com o livro que todo mundo mais gosta de ler, né? Tirando aquele lá de Levítico, Número, aquelas coisas que todo mundo adora ler, naquele do Antigo Testamento, que é Apocalipse. Todo mundo gosta muito de ler Apocalipse. Apocalipse é uma leitura bem boa, né? Todo mundo fica assim, animado com todas aquelas figuras, aqueles acontecimentos, né? Todo mundo já entende tudo quando lê, é assim que funciona? É mais complicadinho um pouco que isso, né? Mas eu queria que a gente olhasse e tentasse, eu vou usar uma expressão assim, desmistificar um pouquinho isso, trazer para nós aplicarmos de maneira muito especial essa palavra do Senhor às nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai ler Apocalipse daqui para frente com um olhar um pouquinho diferente, uma percepção um pouquinho diferente. A nossa série, o nome dessa série vai expressar um pouquinho daquilo que a gente quer transmitir. O nome da série é A Única Esperança. Porque Apocalipse, de fato, ele vai falar de esperança. Eu queria que você olhasse assim, se a gente olhar para o Apocalipse e compreender a mensagem que está ali, a mensagem central desse livro, você vai entender que ele fala de esperança. Porque quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa no quê? Na volta de Cristo, não é verdade? Se é a volta de Cristo, você quer esperança maior que essa é a maior, a única esperança que eu e você precisamos ter. Qualquer outra esperança, qualquer outra expectativa de vida é meramente passageira. Você pode ter esperança em coisas pequenas, em conquistar algo, nos relacionamentos, sei lá, você pode ter muitas esperanças, né, pensando nos nossos relacionamentos humanos, ou na nossa vida humana. Mas esperança de fato, verdadeira, genuína, concreta, é a volta de Cristo. Alguém tem dúvida que Cristo vai voltar? Se você tem, eu quero tentar tirar essa dúvida de você. Aí a gente vai conversar junto. Mas essa é a certeza e a convicção que nós temos pela palavra de Deus. Aquele que veio, voltará. Aquele que nasceu, vai voltar e vai levar aqueles que são salvos para reinar com Ele. Então nós vamos caminhar um pouquinho nesse texto, né, de Apocalipse. Nós não vamos, claro, abordar essas coisas, vamos chamar assim, de mais complexas, porque não é o nosso propósito aqui. Nós vamos aplicar dessa perspectiva da esperança, né, porque até os teólogos mais renomados, alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro, até porque não é o centro, não é o cerne do que Apocalipse traz. A mensagem central, todos concordam, todos têm a mesma aplicação. O que difere são coisas, vamos chamar de periféricas, né? Onde, quando, como esses acontecimentos vão, de fato, acontecer, essas coisas todas que Apocalipse relata, mas nós vamos caminhar em algo muito especial. Eu quero ler um texto, falando de quem escreveu o Apocalipse. Foi o apóstolo João. O mesmo apóstolo que escreveu 1º, 2º e 3º João, escreve aqui. Ele escreve mais ou menos no ano 90, entre 90 e 95 depois de Cristo, ou seja, ele já era bem idoso, né? E ele foi um que presenciou Jesus, caminhou com Jesus, era um dos mais próximos de Jesus, era aquele que estava sempre com Jesus, e eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo que o Senhor escolheu revelar essas palavras para fechar com chave de ouro, né? O relato, né, o relato registrado que o Senhor deixou para nós, que a palavra de Deus tinha que ser alguém que vivenciou com Jesus, que experimentou Jesus, que estava com Ele, para poder de fato registrar isso com propriedade para nós. E aí a gente vai conseguir aplicar. Eu quero ler isso para você, falar um pouquinho de quem ele era rapidamente, para você entender esse contexto. Depois da ascensão de Jesus, vai aparecer aí, né? Depois da ascensão de Jesus, João nunca vacilou em sua dedicação e lealdade ao seu Senhor. Mostrou liderança decisiva na igreja primitiva e de forma corajosa enfrentou a hostilidade dos líderes judeus.
foi um dos pilares da igreja de Jerusalém por muitos anos. E em seguida, liderou uma série de igrejas na Ásia Menor. Mais tarde, foi exilado na ilha de Patmos em consequência do seu testemunho vivo acerca de Jesus. Ali, preso, na ilha de Patmos, ele recebeu e registrou as visões do livro de Apocalipse. As tradições mais confiáveis dão conta de que mais tarde ele continuou seu ministério em Éfeso, onde morreu em idade bem avançada. Esse é o homem que Deus escolheu para registrar tudo que está aqui no Apocalipse para nós. Nesse texto que fala da revelação, que fala dessa profecia. É o único livro profético do Novo Testamento, que fala dessas coisas que virão a acontecer. Mas nós vamos olhar para esse texto, para esse livro, para esse registro, ao longo desse mês, tirando o domingo que nós vamos celebrar o Natal. Nos outros domingos, vamos focar aqui, vamos entender e compreender isso. E aí o foco é esperança. Esperar a volta de Jesus é algo que você tem no coração? É isso? Vamos então entender um pouquinho como nós devemos estar preparados. E o título dessa mensagem hoje, é a razão da minha esperança. Como eu e você precisamos estar firmados nessa esperança. Nos próximos 2 domingos nós vamos falar sobre o porquê nós vamos crer, Nós vamos falar sobre preparados para o encontro. Porque eu e você precisamos conhecer e estarmos preparados para esse encontro. E os próximos 2 domingos nós vamos falar de lições que o capítulo 3 e 4 trazem ali das 7 igrejas do Apocalipse. Aquelas cartas, nós vamos ver aqui rapidamente algumas coisas sobre isso também. Mas só para a gente ter um contexto do que é o Apocalipse, do que passa pelo Apocalipse, a gente vai entender aí que existem muitas figuras, Figuras que João viu, imagens e seres estranhos para nós hoje, Ele viu, então a gente tem essas figuras, mas a gente não vai se deter nelas. Os pontos que normalmente quem estuda Apocalipse vê, se você for estudar sobre escatologia, algumas coisas que são divergentes com algumas linhas teológicas, eu quero trazer rapidamente para vocês, e uma delas é sobre o milênio, que fala ali em Apocalipse 20 sobre os 1000 anos que Jesus vai reinar. Então, tem uma linha chamada pré-milenista, ou seja, os acontecimentos escatológicos como a volta visível, o arrebatamento, o período de tribulação, ocorrem primeiro e depois vai acontecer esse reinado milenar de Cristo. Então, isso acontece antes do milênio. Isso são os pré-milenistas que pensam nisso. Essa é um olhar um pouco mais literal para o que o texto traz. Tem uma outra linha que chama-se pós-milenista, ou seja, esses acontecimentos vão acontecer depois do reinado de Cristo, desses 1000 anos de reinado de Cristo. Esse período de milênio, Jesus já vai ter reinado aqui, é até meio complicado de explicar isso, Jesus já vai ter reinado e depois vai vir a grande tribulação, o arrebatamento e todos esses eventos escatológicos. E dentro dessa linha pré-milenista, tem exatamente essa parte, ou esse entendimento sobre o arrebatamento. Alguns entendem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, são os pré-tribulacionistas. Outros entendem que vai acontecer durante a tribulação, e outros que são pós-tribulacionistas vão entender que vai ser depois da grande tribulação. E tem ainda uma outra linha, que são os amilenistas, ou seja, aqueles que entendem que o milênio, ele naturalmente é um período, não necessariamente de 1000 anos, mas que está entre a primeira vinda de Jesus e entre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, estamos vivendo esse milênio, onde vai ter um avanço da igreja, onde vai chegar um tempo que o evangelho vai alcançar todos os povos, não necessariamente que todos vão ser salvos, vão aceitar, mas o evangelho vai alcançar todos os povos. Aí sim, Jesus vai voltar e aí todos esses eventos escatológicos vão acontecer. Isso são essas 3 linhas, teológicas. Então, são complexas de fato, e nenhum deles consegue chegar numa conclusão exata, porque vamos entender assim, é um mistério que Deus traz para nós. Porque, de fato, a essência do Apocalipse, a essência dessa revelação, não é essa. A essência é, eu e você estamos, de fato, preparados para quando isso acontecer? Até porque nós podemos não estar vivos quando isso acontecer. Até porque você pode encontrar Jesus, eu vou usar essa expressão, antes de Jesus voltar.
ele pode voltar para você, assim como quase voltou para mim sexta-feira, né, Natanael? Sexta-feira nós levamos um susto ali, quase que Jesus voltou para mim na sexta-feira, ainda bem que teve um povo lá que me ajudou, que me salvou lá. Depois você conversa com o Natanael, que ele vai explicar para você o que aconteceu na sexta-feira. Até comecei a tomar mais água depois, para não engasgar de novo. Mas é isso. Então, a gente tem que ter isso em mente. Olhar para esse texto precisa nos deixar alertas e preparados para a volta de Cristo. Eu gosto sempre de dizer, algumas vezes em algumas reuniões, eu digo assim, olha, nós precisamos estar conscientes do que nós temos que fazer, porque eu posso sair daqui para voltar para casa e não chegar em casa. Alguém aqui tenha convicção disso? Não é verdade? Quem garante que vai chegar em casa hoje, vivo? Nenhum de nós. Por isso precisamos estar alertas e atentos a todas essas situações que acontecem aí. Mas eu quero trazer 2 versículos chaves aí para a gente introduzir de maneira especial, para começar a aplicar desse ponto de vista da esperança, do estar preparado, do estar com isso focado na nossa fé em Cristo. O primeiro deles é Apocalipse 1, versículo 3. Ele diz assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, mais importante do que simplesmente conhecer é você trazer isso para você e se alegrar com esse entendimento, se alegrar com o fato de você estar preparado, porque você vai ser daquele que ouve e guarda o que nele está escrito. E aí é interessante que isso produz esperança, porque Jesus vai voltar. Jesus precisa voltar para que todo o plano divino de redenção da humanidade se cumpra por completo. Estamos vivendo isso, e nesse movimento, eu e você fazemos parte desse reino. Eu e você somos chamados também a ministrar, a divulgar esse reino. E se você compreende, ouve, guarda, você vai ser um mensageiro que vai anunciar com alegria a volta de Cristo. Você não vai ficar discutindo pontos que não são de consenso, mas você vai focar naquilo que é o essencial, que é o principal. Todo homem, toda pessoa, toda mulher precisa entregar sua vida a Cristo. E é isso que vai garantir a volta, a participação com o Senhor nos ares, no céu. Mas versículos 10 e 11 do capítulo 1 também diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, João escrevendo, né? Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e a nós, IBV. Por que não, né? Essas 7 igrejas, na verdade, elas representam aqui todo o povo de Deus, todos aqueles que vão crer e que creram. Eu e você fazemos parte desse povo. Então essas cartas também são para nós. E nós vamos ver nos próximos domingos como a exortação que a palavra de Deus traz para essas igrejas, como elas servem para nós, para que de fato estejamos preparados. Mas eu queria dar um destaque: a importância do registro da profecia. João recebe essa visão e ele é orientado a registrar. Você já parou para pensar nisso? Deus preocupado que eu e você tivéssemos acesso a isso. Por isso que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. E por isso nós falamos foi escolhido João, alguém que vivenciou, que viveu com Jesus, que experimentou, que viu toda a grandiosidade do Mestre, os milagres que ele fazia, que comprovou a sua morte, a sua ressurreição, para poder registrar isso para nós. Olhe desse ponto de vista de um cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida, em garantir que isso ficasse registrado para servir para nós de alerta. Mas tem alguns direcionamentos importantes que a gente pode ver aqui nesse texto e caminhar por ele, que vai nos ajudar. Quero ler versículos 4 a 8, para que a gente possa aplicar alguns pontos. Vamos lá. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra.
Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante a gente olhar para esse texto e compreender como eu e você precisamos extrair essas lições, que esse texto foi escrito para mim e para você, para nos alertar, para nos levar a depositar a nossa expectativa e a nossa convicção de que de fato Jesus vai voltar. E que eu e você precisamos estar prontos. Não dá para a gente viver uma falsa fé, uma falsa religiosidade. Interessante como ele aponta a centralidade para Cristo. Jesus Cristo, versículo 5 diz: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Existe uma centralidade em Jesus Cristo nessa mensagem. Todo o foco, todos os acontecimentos vão de fato ser desdobrados para que Jesus seja exaltado. Ele é o Rei soberano, Ele que vai reinar soberano, Ele que vai reinar sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é Ele que vai constituir esse reino eterno. Isso faz toda a diferença. Por isso, o discutir os eventos e como, quando vai ser, na quarta-feira eu até comentei, né? Que um dia um pastor me chamou e falou assim: olha, eu descobri a data que Jesus vai voltar, tal. Falei: você então está assim com o Pai, né? Porque só Ele sabe. Jesus disse para os discípulos que nem o Filho sabe, só o Pai. Então cuidado com o que você vai ouvir. Cuidado com o que você vai ser movido a acreditar. Foque na palavra e na centralidade em Cristo Jesus. Ele é o soberano dos reis da terra. E é por isso que nós precisamos depositar nossa esperança nele. Por isso nós devemos crer somente numa mensagem cristocêntrica. Por isso o Apocalipse traz isso também. Mas aí a partir do capítulo 4, nós vamos ver vários sinais, né, vários elementos. Eu quero só citar aqui para vocês, nós não vamos ler todos eles. Como eu falei, não é o nosso propósito aqui. Mas a partir do capítulo 4, ao longo do texto, você vai poder ver ali os 3 ais, o sofrimento e dor, morte de 1/3 da humanidade por meio de fogo, fumaça e enxofre. Você vai ver o relato das 2 testemunhas, aqueles que vão ser escolhidos por Deus para serem profeticamente, exortarem o povo a partir ali de Jerusalém, onde tudo deve centralizar e acontecer. Nós vamos ver figuras como a mulher e o dragão, né? A besta que vai sair do mar, que vai vir com palavras arrogantes e blasfemas, a besta que sai da terra, a fidelidade dos santos enfrentando a morte, mantendo-se firmes na fé. Nós vamos ver o Cordeiro e os que foram selados pelo Cordeiro. Se você for olhar, você vai ver tudo isso, né? Os 3 anjos que anunciam ao Evangelho, que anunciam a queda da grande Babilônia, ou seja, do pecado de Satanás, representando figurativamente ali, o alerta para não adorar a besta. Então você vai ler todos esses cenários, né? Os 7 anjos e as 7 pragas, que completam a ira de Deus, que também são representados por 7 taças, que representam a ira de Deus. E você vai ver mais para o final a vitória de Cristo e do Cordeiro, e a consequente destruição de Satanás, que enfim vai ser lançado no lago de fogo, junto com os que o seguiam. E aí vai sim ter o grande julgamento e o destino de todos, os que não creem ou não têm o nome escrito no livro da vida, e vão também para o lago de fogo, e os que têm o seu nome escrito nos livros da vida, que vão reinar no novo céu e na nova terra, que é esse reinado de Cristo. Já entendeu tudo, né? Não entendeu nada. Mas esse é o cenário de Apocalipse. Como eu falei, nós não vamos entrar em detalhes, mas eu quero ler um texto. E o que nós vamos aplicar nas nossas vidas é a partir desse texto. Texto de esperança para o meu e para o seu coração.
texto que precisa alimentar isso, e o escrito, né, o relato de Apocalipse que João faz, traz-nos isso. Então, Apocalipse 7, de 9 a 17, acompanhe aí comigo. João vai dizer assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou: quem são esses? Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É um texto de esperança, não é? Para quem entrega, para quem aceita, para quem tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E o que eu queria que você olhasse com detalhes é para esse cenário do que significa seguir a Cristo, ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Povos de todas as tribos, nações, línguas, todos estarão sendo alcançados pelo Senhor. E essa esperança que brota no meio do seu coração precisa nos levar a compreender isso. Eu e você fazemos parte desse povo. Eu e você fazemos parte desse reino. Temos uma missão a cumprir. E essa esperança que esse texto faz brotar no meio do seu coração precisa despertar em você um senso de urgência, para que de fato isso se concretize. Para que de fato a salvação que pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro que se assenta no trono alcance o maior número de pessoas, porque Deus escolheu que eu e você fôssemos mensageiros desse evangelho, dessa palavra, dessa revelação de Deus, que você tem acesso. Eu e você precisamos nos comprometer com isso. Por isso que nós nos reunimos como igreja, para fortalecer um ao outro, para incentivar um ao outro. Interessante que isso tudo é feito e é movido, porque o texto também deixa muito claro que o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, honra, poder e força são do Senhor e dele apenas. A força que eu e você precisamos desenvolver e alimentar a nossa esperança não vai brotar do seu coração, não vai brotar simplesmente da sua decisão de servir, não vai brotar simplesmente de boas ações que você vai fazer, mas vai brotar da presença do Espírito Santo dentro de você. Tem a ver com a sua decisão, sim, mas é o Espírito Santo, porque dele é a força. Porque Ele é quem vai te conduzir a viver essa esperança. Talvez você seja desses que estão lá no finalzinho do texto, que diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Talvez você não passe fome literalmente, mas talvez seu coração esteja ansiando por tantas coisas. Talvez o seu coração esteja desejando tantas coisas, ansiando por essas expectativas meramente humanas, que não vão conseguir te satisfazer. Se você depositar a sua esperança
esse anseio vai ser satisfeito em você. Se você depositar sua esperança em Cristo e ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, essa expectativa já vai ser real para você. Você não vai mais precisar correr atrás dessas coisas. O sol não cairá sobre eles, nem um calor abrasador. O que está incomodando a sua vida? O que está apertando um pouco o seu coração? O que está trazendo desconforto para você, inquietação para você? Situações da vida do dia a dia que podem tirar de nós a nossa paz, tirar de nós a nossa alegria. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas situações. Mas o texto está dizendo que aqueles que têm a sua veste lavada no sangue do Cordeiro não vão mais precisar se preocupar com essas coisas. Isso não quer dizer que você vai sair daqui agora, vai voltar para casa e falar assim, eu entendi, fui lavado no sangue do Cordeiro, agora eu vou deitar e esperar Jesus voltar, não preciso fazer mais nada. É isso? Não. Você tem uma missão, e essa missão ela é cumprida na nossa caminhada. Essa missão ela é executada exatamente onde Deus colocou você, no seu trabalho, onde você mora, na sua escola, na sua vizinhança, com as pessoas que você faz negócios, com as pessoas com quem você se relaciona, seja no comércio, seja andando na rua, eu não sei. Mas eu e você temos esse compromisso. Nós não temos que, por termos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, relaxar e sentar. Não podemos ser aqueles crentes, que eu vou frisando aqui para isso ficar na mente de vocês, aqueles crentes salvos, sentados e satisfeitos, o tal do crente SSS. Não serve. Se você estiver, talvez, levando a sua vida cristã dessa maneira, cuidado. Cuidado, porque eu e você, todos nós vamos ser julgados. E vamos ser julgados pela intenção do nosso coração. E aqueles que têm de fato as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vão honrar o Cordeiro, vão honrar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E aí vem uma palavra maravilhosa, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Como vai ser prazeroso viver e experimentar ter o Senhor como nosso pastor, como nosso guia. Você tem experimentado isso? Ou você tem sido aquele que tem tomado suas decisões, feito suas escolhas, e somente quando a coisa dá errado, que você vai buscar ajuda e buscar a orientação do Senhor? Somente quando você bate cabeça, é que você vai buscar a ajuda e orientação do Senhor. Ele está dizendo que o Senhor, aqui, Ele vai guiar os nossos passos. E quando Ele coloca as fontes de água viva, isso traz refrigério para nós. Nós vamos lembrar do cenário que aquele povo vivia. A água para eles não era como tem para nós aqui. A água para eles era escasso. Eles moram numa região aquela região é uma região de deserto. A água tinha um valor ainda maior. Para nós já está tendo hoje também, né? Tem tanto movimento para você preservar a água, que a água é um bem finito, se não for bem usado. Mas aqui ele traz essa figura para dizer, olha, você vai ter refrigério, você vai encontrar fonte de água viva, ou seja, não vai parar de brotar fonte de água viva se você permitir e deixar que esse Cordeiro, que lavou as suas vestes, que limpou as suas vestes com o seu sangue, seja o seu guia, seja o seu pastor. Para que você possa viver de fato a esperança genuína e verdadeira em Cristo. Jesus precisa ser o seu pastor, precisa ser o seu guia. E sabe, quando a coisa está difícil, e quando a gente chora, e quando a gente parece não aguentar mais, o que vai acontecer é que o próprio Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus vai trazer você para perto, vai acalmar seu coração e vai dizer, filho, não chora. Sabe quando você pega uma criança que se machuca? Quando um pai pega uma criança que se machuca, ela está toda com medo, preocupada, e o pai pega no colo e diz assim, filho, não chora, papai está aqui. Não precisa ter medo, papai está aqui. É assim que Deus quer fazer comigo e com você.
É assim que olhar para esses eventos e todas essas coisas, vamos chamar aqui de, parece, aos nossos olhos humanos, parece que mirabolantes, coisas estranhas que vão acontecer, e que já vem acontecendo, não é verdade? A gente vem experimentando tantas coisas, tantas situações acontecem, você olha aí ao redor, as coisas estão ficando cada vez mais complexas para nós. Ontem, depois do nosso encontro de juventude, um dos garotos veio me procurar, veio conversar comigo, veio compartilhar que ele entendeu uma perseguição que ele seguiu na escola. Ele tinha um trabalho de religião para fazer, e ele estava no grupo que ia falar sobre o cristianismo, e ia falar sobre várias religiões. E quando o grupinho dele, que estava falando sobre o cristianismo, as pessoas, os alunos, os amigos da sala começaram a tirar sarro, rir, achar engraçado, falar que cristão é preconceituoso. E aí quando outros de outras religiões foram falar, aí ninguém falou nada, todo mundo respeitou e ficou quietinho. Ele se sentiu violado ali, ele se sentiu pressionado, julgado. E ele veio compartilhar comigo. Eu falei, calma seu coração, filho. Vamos ler na palavra de Deus, é assim mesmo. A gente está vivendo esses tempos. Tempos onde a gente vai ser, de fato, testado na nossa fé. Porque esses acontecimentos já têm estado ao nosso redor. O quanto você já sofreu por ser um cristão. O quanto você já sofreu porque teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E sabe, eu diria para você que se você não tem sofrido por ser um discípulo de Jesus, se sua vida está tranquila demais, abre teu olho, cuidado. Alguma coisa pode não estar certa no seu comportamento, no seu testemunho. Se a sua presença, que é luz, porque a luz de Cristo precisa brilhar em você, se a sua presença, que é luz, não está incomodando o olhar daqueles que vivem nas trevas, alguma coisa está errada. Você já acordou de noite naquele escuro tremendo? Assim que você não enxergava nada, mas você sabe onde está o interruptor, né? Aí você abre o olho assim, você não enxerga nada, mas bate a luz, bate a mão no interruptor e acende a luz. Como é que teu olho fica? Não dá aquele... Até ele se acostumar, né? É assim. É assim que a minha presença e a sua presença precisam ser quando a gente está no meio de pessoas que estão nas trevas. Essa luz precisa brilhar no meio do seu coração. Essa esperança que nós vamos compreender e fortalecer aqui nesse estudo que nós vamos fazer nessas próximas semanas, precisa brotar do meio do seu coração como algo que vai incomodar as trevas. Como algo que vai incomodar aqueles que estão sem direção. Porque através da minha vida e da sua vida, essas pessoas também podem encontrar o verdadeiro pastor, que as vai conduzir a águas tranquilas, a fontes de águas vivas. Pessoas também que sofrem, pessoas também que têm seus anseios, fome, sede, pessoas que sofrem aprisionadas por tantas coisas que as incomodam, que tiram a paz. Mas eu e você sabemos onde encontrar paz, não é verdade? Eu e você sabemos aonde a nossa esperança está depositada, nesse Jesus que veio e que virá. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. E ele vai voltar. E ele virá. E ele vai olhar para a minha vida e para a sua vida. E ele vai buscar encontrar em mim e você alguém que foi de fato lavado no sangue do Cordeiro, que teve suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Somente quem já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro terá as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Essa é uma verdade que precisa estar na minha mente e na sua mente. E a pergunta que eu quero te fazer é, você de fato já teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Quero convidar você a baixar sua cabeça. Quero convidar você a fechar seus olhos. Quero convidar você a refletir no que tem sido a sua expectativa da volta de Jesus. Porque muitos de nós podem viver de maneira tão acomodada,
A gente olha para trás, para a história, às vezes da nossa família mesmo, a gente vê tantas gerações que se passaram. Às vezes você vê a sua vida caminhando para o final dela e fala assim, puxa, mas Jesus não voltou até hoje, será? Eu posso afirmar para você com plena convicção, a partir do que a palavra de Deus nos ensina, sim, Ele virá. Como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Quando ninguém estiver esperando, Ele vai vir. E você? Você está de fato preparado? A sua esperança faz com que você viva atento, que você viva alerta, olhando para cada passo, olhando para cada decisão. Essa esperança que está em você faz com que você entenda o seu papel como sal e luz, como aquele que precisa fazer brilhar essa esperança também no coração de outras pessoas. Talvez você esteja aqui e você não entregou ainda a sua vida de fato ao Senhor. Talvez você está aqui e ainda não compreendeu de fato o que é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso talvez seja muito mais simples do que você imagina. Parece uma figura estranha, né? Um sangue descendo sobre mim. Mas saiba, esse sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Esse sangue já foi derramado. E essa purificação que esse sangue traz para mim e para você é por meio da fé. Da fé nesse Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira da minha vida e da sua vida. O Cordeiro de Deus que faz com que o meu nome e o seu nome estejam escritos no livro da vida. O Cordeiro de Deus que faz com que essa esperança possa brotar no seu coração. Independente se vai ter tribulação antes, depois, 1000 anos antes, depois, independente disso. Porque o que vai assegurar a sua esperança é a sua fé e a sua vida firmada em Jesus Cristo. Você quer ter os seus olhos enxugados pelo próprio Deus? Entregue sua vida para Jesus. Não perca a oportunidade. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Você não sabe o que te espera amanhã. Hoje é o dia. E a palavra de Deus sempre deixa isso extremamente clara. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Então faça isso. Não deixe passar o tempo. Aquele que era, que é, Ele vai voltar. O que é o princípio e o fim, o Senhor da eternidade, Ele vai voltar. E Ele espera um povo totalmente seu, pronto, preparado, para o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, onde nós vamos reinar e celebrar com o Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E se você quer fazer isso, faça isso agora. Repita uma oração simples e diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso ter as minhas vestes lavadas no teu sangue. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho. E eu decido crer e aceitar, Jesus, esse sacrifício de Cristo na cruz, para me limpar, para me libertar de todo pecado, para que eu nunca mais tenha fome, nunca mais tenha sede, nunca mais seja atribulado por nenhum outro tipo de situação, mas que eu viva em paz e segurança, por essa esperança genuína, verdadeira, que vai brotar no meu coração, vai fazer com que eu enfrente todas as lutas da vida, porque o Senhor mesmo, vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Então eu entrego minha vida a Ti.
assuma um compromisso de ser um discípulo fiel, genuíno, verdadeiro. Assuma o compromisso de aprender com a tua palavra. Assuma o compromisso de anunciar a tua palavra. Eu te aceito, Jesus. E eu faço essa oração no teu nome, Jesus.